Quando você encontrar o livro dos Salmos, eu quero ler com você apenas um versículo que está no Salmo 68. Eu quero tirar daqui um pensamento, uma reflexão. Eu quero falar sobre fardo. O que é o fardo? É um ou mais objetos volumosos destinados ao transporte. O fardo é volumes que são transportados. Quando você vai no mercado, por exemplo, você diz assim: eu vou comprar um fardo de refrigerante. Você vai perceber que tem um volume ali, e que normalmente você vai tirar de um lugar e levar para o outro. Às vezes esse fardo é difícil de carregar, é pesado. Às vezes esse fardo precisa de mais de uma pessoa para suportar essa carga, esse peso. Eu quero pensar um pouco sobre isso. Salmo 68, versículo 19, está escrito assim: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. Amém? Na revista e atualizada, na NVI, na NVT, uma tradução um pouco mais atual, está escrito assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia leva o nosso fardo, carrega o nosso fardo. Curva a sua cabeça, feche os olhos por um instante. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez nos dar a oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Peço nessa hora que o teu Espírito Santo conduza essa pregação, que o Senhor traga luz à nossa mente, nos faça entender aquilo que o Senhor tem a tratar conosco por meio da sua palavra, Pai. E aonde ela chegar, que o Senhor cumpra todos os propósitos que tem a realizar através dela. Bendito Senhor. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar-se, por favor. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia carrega, leva o nosso fardo. E eu gostaria de definir essa palavra, fardo, que segundo o dicionário, o fardo, como eu disse, é um objeto ou um conjunto de objetos mais ou menos volumosos destinados ao transporte. O fardo é uma carga, algo que precisa ser conduzido de um lugar a outro. Fardo é algo que é carregado de um lugar a outro. E no sentido figurado, o fardo é um peso. No sentido figurado, fardo é algo que custa suportar. Fardo é algo que nos cansa, que nos exige esforços. O fardo é aquela situação em que nós lidamos no nosso dia a dia, que muitas vezes nos oprime, nos sobrecarrega. O fardo é aquilo que requer de nós esforços acima do comum para que possamos carregá-los, suportá-los. E o salmista está dizendo que Deus, todos os dias, Ele nos ajuda nisso. Ele carrega este fardo. E esta sobrecarga, este fardo, este peso, é algo que acontece do nosso dia a dia,
em várias situações, e a palavra de Deus nos mostra várias ocasiões onde esta sobrecarga, onde este fardo, onde este peso é mencionado. E eu separei aqui 4 exemplos simples, fácil de entender, acerca dos fardos que muitas vezes carregamos, dos fardos que muitas vezes precisamos nos esforçar para suportá-los. E o primeiro que eu queria destacar é o fardo da religiosidade. A religiosidade é um fardo difícil de carregar. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque nós vivíamos perdidos num mundo sem Deus. E Deus, por sua infinita misericórdia, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, nos libertou pela verdade do Evangelho, nos perdoou dos pecados que cometemos, nos deu uma vida nova, nós somos regenerados, nascemos de novo. Ele se apresenta como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele restaurou a nossa vida, nos ligando em Deus, e nós aprendemos por meio da sua palavra que é dever nosso lutarmos contra a nossa natureza e nos esforçarmos para viver aquilo que Ele tem para nós. Ele ensinou no seu discurso no Monte das Oliveiras que o bem-sucedido aos olhos do Pai é o manso, é o pacificador, é aquele que muitas vezes sofre por causa da sua fé, que o bem-sucedido é aquele que tem um coração quebrantado, é aquele que chora por causa dos seus pecados. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, na altura do versículo 5, está escrito que pela oração e pela palavra nós somos santificados, ok? O problema é quando entra o homem e começa a impor as suas regras. O problema é quando entra a religiosidade humana e começa a criar dogmas, e começa a criar situações que induz as pessoas a viverem debaixo de um regime de escravidão espiritual. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8, ninguém vos faça por presa sua, ninguém vos domine com rudimentos que são do mundo e não de Cristo. Quando eu digo a você que a religiosidade, ela se torna um fardo pesado, difícil de suportar, eu digo porque nós muitas vezes nos deparamos com pessoas que têm as suas convicções, que têm as suas doutrinas, têm os seus costumes pessoais e querem impor isso sobre os outros. Você quer exemplos para ficar fácil de entender? A pessoa ela entra num determinado lugar, numa determinada congregação, e o regimento interno diz: não pode usar calça. Aí ela sai de lá e todo mundo que ela vê na rua, ela diz: está em pecado. Aí ela decide ir numa outra congregação e ela olha a irmã de calça e diz: tem demônio ali. Aí ela diz ali: tem Jezabel ali. A religiosidade de alguns é um fardo pesado para os outros. Quando Jesus vem com o seu discurso, com a sua doutrina, com o seu ensinamento, a maior oposição de Jesus não foi o diabo. A maior oposição que Jesus enfrenta é justamente a religião daqueles homens que sentavam na cadeira de Moisés, como disse Jesus. Aqueles homens que eles colocavam nas pessoas o dever de cumprirem não somente os mandamentos de Deus, mas a tradição dos anciãos. E eram homens que oprimiam pessoas, que exigiam dos outros o cumprimento de dogmas que eles mesmos não cumpriam. Como se nos dias atuais a pessoa dissesse: olha, quem não dá o dízimo é ladrão e vai para o inferno. Olha, sabe por que você não prospera? Porque você está em pecado.
Olha, se você não fizer a corrente, você não fizer desse jeito, se você não agir assim, então você não vai ser abençoado. Então a pessoa recebe aquelas enxurradas de instruções que não tem origem na palavra de Deus, e aquele chamado para a liberdade, que é servir a Cristo, vai virar um peso. Porque ela recebeu uma lista de mandamentos que são rudimentos de homem, que são doutrinas de homens, que foram impostos por homens, e quando ela não consegue obedecer aquele conjunto de regras que vem de homens, ela se entristece, ela se sente menos espiritual, aquilo vai virar um fardo. Por isso que em Mateus capítulo 23, eu quero ler esse texto com você, Evangelho segundo Mateus capítulo 23, olha o que Jesus vai dizer aos religiosos. Mateus capítulo 23, e versículo de número 3, está escrito assim: observai, pois, e praticai o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. O que eram estes fardos pesados e difíceis de suportar? As obrigações que eles davam ao povo, o que eles obrigavam as pessoas a fazer. Irmãos, vamos aqui ser conveniente, é chato. Não é porque você tem alguma habilidade que o outro não tem que você é melhor. Não é porque você tem disposição de estar na igreja em todos os cultos que você é melhor. Não é porque você tem o privilégio de abençoar a obra de Deus com boas contribuições que você é melhor. Nem todo mundo tem o mesmo tempo, nem todo mundo tem a mesma estrutura, nem todo mundo tem a mesma sabedoria. O problema é quando o homem ele começa a querer ditar regras, e criar conceitos, e criar princípios, e criar metodologias que não têm origem na palavra de Deus. Era o que eles faziam. Então Jesus diz, eles colocam fardos pesados nos outros, eles colocam fardos que são difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles porém nem com o dedo querem movê-los. A religiosidade é um fardo pesado. Eu vivi assombrado com isso durante um bom período da minha vida, porque aparecia um dizendo, pastor, Deus mandou te falar isso aqui. Aí aparecia o outro dizia, pastor, Deus mandou falar isso aqui. Aí apareceu outro, então Deus falava com todo mundo, e cada um contradizia o que o outro dizia. Eu falei, meu Deus, e agora? Alguém está errado. Então, essa religiosidade, que muitas vezes faz com que o homem se sinta moralmente superior aos outros, é um peso, como aquele fariseu que batia no peito dizendo, Deus, ainda bem que eu não sou como esse publicano, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo, eu faço os meus jejuns, as minhas orações. Então Jesus trata essa questão como um fardo difícil de suportar, e que muitas vezes, irmãos, oprime pessoas, que muitas vezes entristece o coração de pessoas, que às vezes está ali para buscar Deus, para aprender sobre Deus, para crescer espiritualmente, mas aí tem um grupo que tem um hábito, que tem um costume que vem deles, que serve para eles, que teve origem neles, e eles olham para os outros que não têm o mesmo hábito como se fosse inferior, e aquele que não pratica estes costumes observa tudo e se entristece, porque aquele padrão de espiritualidade não é o que ele tem. Por isso que nós temos que tomar o devido cuidado. Está vindo da palavra de Deus? Qual é o respaldo bíblico que essa ideia tem? O que isso glorifica a Deus? Então a religiosidade é um fardo pesado. O segundo fardo, a segunda carga, é o trabalho. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26,
Antes de Deus formar o homem, Deus já tinha um plano para ele. E o plano que Deus tinha para o homem era trabalho. Ele vai governar o campo, governar sobre os animais, ele vai cultivar a terra. Antes do homem ser formado, Deus já tinha trabalho para ele. Após a queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o texto diz: do suor do seu rosto comerás. Trabalho é uma coisa boa. O trabalho dignifica o homem. E Eclesiastes 2:24, o texto diz que o homem deve encontrar prazer no seu trabalho, pois é por meio dele que ele vai trazer o sustento para casa, ocupar o seu dia. O homem trabalhando, ele deve glorificar a Deus no seu trabalho. As cartas do Novo Testamento diz isso. Deve ser um servo fiel ao seu patrão, um homem obediente, zeloso, dedicado naquilo que faz, porque ele depende disso para levar o pão de cada dia para casa. Agora, existe uma diferença entre trabalhar para viver, trabalhar para o seu sustento, e viver para trabalhar. O problema é quando o trabalho passa a ser a meta, a prioridade, o princípio. O problema é quando o trabalho começa a ocupar as horas do dia, levando o homem à fadiga, ao cansaço, ao esgotamento, à exaustão. O próprio Jesus vai dizer: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, em João 5:27. Em Isaías 64, no verso 4, diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Agora, tanto Jesus quanto o próprio Deus descansaram. Quantos dias Deus fez a terra? 6. O que ele fez no 7º? Mas Deus é espírito. Deus não habita na parte física como eu e você, embora sejamos templo do Espírito Santo. Deus é espírito. Agora, o próprio Deus descansou. O próprio Jesus, quando ele entra no barco, enquanto o barco vai atravessar o mar da Galileia, ele descansava. Agora, quando o homem trabalha até a fadiga, até o esgotamento, o camarada, ele acorda às 4 da manhã, sai para trabalhar às 5, aí trabalha até às 17, mas aí ele percebeu que dá para fazer um bico no outro lugar, para ganhar um pouquinho mais, e aí depois ele chega em casa cansado, não consegue dar atenção para ninguém, e vai descansar para no dia seguinte repetir a mesma rotina. O trabalho pode virar um fardo. O trabalho pode deixar de ser uma solução e virar um problema. Quando você lê Mateus capítulo 20, no versículo 12, Jesus conta que aqueles servos vão chegar até o Senhor e dizer: olha, nós trabalhamos até a exaustão, até a fadiga. Quando você olha para Lucas capítulo 10, e esse texto aqui é importante, nós lemos, Evangelho segundo Lucas capítulo 10, Lucas capítulo de número 10, Jesus está em Betânia, na casa dos queridos, casa de Marta e Maria, né? E a palavra mostra que Maria, ela está aos pés de Jesus, ouvindo o seu discurso, se alimentando daquilo que Jesus falava. Mas Marta pensa diferente. Marta quer servi-lo. Então ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E ela quer oferecer o melhor. Perceba, Marta quer fazer para Jesus, que ali chegou na companhia de 12 camaradas. E ela tinha que se virar nos 30 para servi-los no momento da ceia. Então ela está agitada, trabalhando. E quando ela vai até Jesus dizer: ô Senhor, eu preciso de ajuda. Olha o que está escrito no versículo de número 40. Lucas 10, 40 diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços.
Quer dizer, qual é o foco dela? Serviço, atividade. Ela fazia, ela queria servir o mestre. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Toma cuidado, porque você pode passar a sua vida trabalhando, e ao invés de você desfrutar do seu trabalho, você vai se cansar e vai ver outras portas se fechando. Relacionamentos, saúde, comunhão com Deus. E trabalho, aí patrão, irmão, é tudo igual. Você vai cansar, vai se esgotar, vai adoecer, ele vai te mandar embora. E vai pôr um saudável no seu lugar. Por isso que você tem que pensar. E saber moderar as coisas. Saber entender que você está ali com toda a sua vontade e boas intenções de trabalhar. Mas tudo tem um limite. Porque enquanto você trabalha, e joga a sua saúde no lixo, aquele trabalho que vai virar um fardo, depois vai fazer com que você pegue o dinheiro que você ganhou para comprar remédio, para tratar da coluna, para recuperar o joelho, que você arrebentou trabalhando. Então, o trabalho, muitas vezes, ele pode se tornar um fardo na nossa vida. E quem não descansa, presta atenção, porque descanso é mandamento. Descanso é mandamento. Nosso corpo tem limite. Nosso corpo, ele precisa de repouso, recuperar as energias gastas durante o dia. Se a pessoa ela entra naquela rotina de trabalhar 12, 13, 14 horas, essa estrutura que nós chamamos de templo do Espírito Santo não suporta. Então a Marta, afadigada, cansada, esgotada, ela vai até Jesus, distraída em muito serviço, se aproxima dele e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta, você está querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Marta, você está querendo, se Jesus está falando essas coisas, talvez aquilo não tinha necessidade. Ou de repente ela poderia ter deixado para fazer isso depois, porque a prioridade na ocasião era ouvir o que Jesus tem para falar. Por isso que Jesus diz que a Maria escolheu a melhor parte. E como é que é a vida do povo hoje? Trabalha. E como é que fica a relação com Deus? Quando tem folga. Aí chega a folga, vamos passear no parque. A vida com Deus vai sendo deixada em segundo plano. E no final da vida, como aquele moço que pensava: não, eu vou trabalhar, e eu vou plantar, vou colher, vou ter muitos bens para muitos anos. Depois de muito trabalho eu vou dizer: alma, agora sim, é hora de descansar, é hora de comer, é hora de folgar. Aí Jesus disse: essa noite você vai morrer. E o que você vai fazer com tudo que você conquistou? Assim é a vida daquele que para si junta tesouros, mas não é rico para com Deus. E o meu alerta é esse, meu irmão: cuidado. Porque às vezes aquilo que para você foi uma porta que Deus abriu como meio de provisão para o seu sustento, pode colocar você debaixo de um jugo, pode te oprimir, consumir o seu tempo, a sua força, te levar ao esgotamento. O trabalho pode ser um fardo. Daqui Marta fadigada, Marta cansada, Jesus vai dizer: olha, a melhor parte é dar ouvidos àquilo que Jesus tem para falar. Terceiro, o terceiro fardo é o esgotamento, é o fardo das emoções. Você sabe que nós estamos vivendo um período de tempo que muita gente sofreu abalo emocional por causa das vidas que se foram, das portas que se fecharam, da saúde que se perderam. E
E muitas pessoas estão inquietas, ansiosas, com receio daquilo que está por vir, com medo do amanhã. E esse desequilíbrio nas emoções pode virar uma fonte de opressão, de insegurança, de inquietação. Veja o que está escrito aqui em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 22. Está escrito assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivo. E qual é o sentido deste apreensivo? Agoniados, desassossegados, inquietos. A palavra nos termos original grego, ela dá a ideia de estrangular. A inquietação, a ansiedade, o desequilíbrio emocional, é como se alguém estivesse segurando a sua garganta, te impedindo de respirar, a ponto de você ver que o mal se aproxima a cada instante. E olha o que Jesus vai dizer: não fiquem apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus, ele está tratando como um estrangulamento, como um fardo, como algo que agonia, que oprime, a ansiedade, a inquietação, o excesso do amanhã. É quando aquela pessoa, ela enxerga as coisas na pior perspectiva. E antes de faltar alguma coisa, ela já vive como se aquilo estivesse faltando. Que antes de acontecer algo, ela já sofre como se aquilo já estivesse acontecido. Aquela desconfiança, aquela inquietação, isso é um fardo, irmãos. Tem muita gente entrando em depressão, em desespero, justamente por causa dessa inquietude na alma, desse desassossego no coração. Jesus vai dizer para os discípulos: não. Como Paulo em Filipenses 4, no verso 6, que eu cito frequentemente, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Não permite que o seu coração se encarregue de preocupações excessivas. O dia de amanhã pertence a Deus. E Jesus está partindo para a conclusão do Sermão do Monte, querendo ensinar uma lição sobre a ansiedade, sobre a inquietação do coração. Meu Deus, falta 2 dias para vencer o aluguel, não sei o que eu faço. Oh meu Deus, olha, esse mês não caiu o vale, a despensa está vazia, eu tenho filhos. Calma. É desafiador, mas Deus requer de nós confiança. Quando você lê o livro do Êxodo, capítulo 16, quando Deus mandava a provisão do céu, a ordem era que o povo colhesse a porção diária. Ninguém podia guardar pão para o dia seguinte. Por quê? Porque no dia seguinte, o mesmo Deus que proveu no dia anterior, traria provisão diária. Ele nos ensinou a orar, dizendo: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Só que o nosso coração muitas vezes se encarrega de sentimentos, de emoções, que só prestam, irmãos, para contrariar a nossa fé e revelar o quão frágeis somos. E esse tipo de pensamento é um fardo, é um peso para nós. Assim como a religiosidade, assim como o excesso de trabalho, esse desequilíbrio nas emoções, é um fardo. E Jesus sabe disso. Por isso que em Mateus capítulo 6, eu quero ler com você, Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo de número 34, Jesus vai dizer assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
Não fique inquieto pelo dia de amanhã. Basta um mal de cada dia. Não sofra por aquilo que não aconteceu. Não se turbe o vosso coração por aquilo que pode acontecer. Vivam hoje, porque o Deus do hoje já conhece o nosso amanhã. O Deus de hoje já tem as respostas das indagações do amanhã, já tem as portas abertas do amanhã. O Deus de hoje já tem as soluções dos problemas que enfrentaremos amanhã. O nosso dever é nos preocupar com o dia de hoje. Caso contrário, esse fardo, essa rotina cansativa, essa agenda de compromissos, a possibilidade disso acontecer, a possibilidade daquilo ali acontecer, vai nos encarregar, vai nos sobrecarregar, vai nos jogar para baixo. Vai chegar uma hora, irmãos. Por isso que o Salmo 55, versículo 22 diz assim: lança os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que um justo seja abalado. Quer dizer que esse desequilíbrio na vida emocional é um fardo. E é uma coisa que irmãos, como eu disse ainda há pouco, serve para revelar como nós confiamos desconfiando. Porque Jesus diz o quê? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer, beber e vestir. A vida de vocês é mais importante do que o que vocês comem, e o corpo de vocês é mais importante do que o que vocês vestem. Está vendo as aves do céu? É Deus que as alimenta. Está vendo os lírios do campo? Nem Salomão foi tão bonito como os lírios do campo. O vosso Pai sabe daquilo que vocês necessitam, disse Jesus. Aí no 33 ele diz assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, comida, bebida e vestes, é Deus que os acrescenta. E o que a pessoa faz? Ela se sobrecarrega de trabalhos por causa da ansiedade, da inquietação. Porque, sabe o que é uma coisa que a gente fala pouco? Jesus diz que nós devemos orar pedindo o pão nosso de cada dia, não é isso? Quando ele diz o pão nosso de cada dia, ele está falando do suprimento básico. Pão todo mundo tem. O problema é que a gente nunca está satisfeito com pão. A gente quer ir além do pão. Jesus nos ensinou a orar pedindo pão. Nem a manteiga ele ensinou a pedir, nem a mortandela ele ensinou a pedir. Ele falou: o pão eu te dou. Só que a gente quer tudo. A gente quer além. E a gente só se sente realizado quando estamos diante daquilo que consideramos o bom e o melhor. E muitas vezes o nosso coração sobrecarrega, porque nós não temos condições de alcançar tudo que queremos. E aí vem a fragilidade da nossa fé, porque a gente começa a ficar desconfiado de Deus. Deus prometeu o pão de cada dia, e pão não vai faltar. Por isso que Hebreus 13:5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens. Como Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7: tendo porém com que nos vestirmos, estejais com isso contentes. Então, em vez de nos alegrarmos com aquilo que temos, estamos sempre de olho na possibilidade daquilo que possamos vir a ter. Qual é o resultado disso? Inquietação, ansiedade, preocupações. Isso vai virar um fardo. Quem entendeu isso aqui? E quarto, o maior de todos os fardos, aquele que definitivamente nós não temos condições de suportar, o fardo do pecado. Porque uma vez que nós somos libertos, uma vez que nós somos trazidos para a luz, uma vez que conhecemos a verdade, uma vez que conhecemos a Cristo, a redenção, a sua graça, a sua misericórdia, o pecado para mim e para você, ele traz consequências mais aterrorizantes do que aquele que não conhece ao Senhor, porque nós temos consciência daquilo que fazemos. E o pecado muitas vezes nos traz culpa.
Os erros que nós cometemos, sejam eles pequenos ou grandes, podem virar um fardo difícil de suportar. E isso porque o adversário da nossa alma, ele é conhecido por ser acusador. É aquele que faz questão de muitas vezes enviar um dos seus servos para te lembrar. Olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E muitas vezes, apesar de termos recebido de Deus misericórdia, graça e perdão, o acusador, ele faz questão de, para manipular sentimentos, para manipular emoções, faz com que a pessoa esteja sempre diante do erro que ela cometeu. Eu quero mostrar para você no livro dos Salmos, vá comigo para o Salmo 38. Você sabe que Davi já era um rei popular, vitorioso, já era um campeão de guerra por ter vencido filisteus, moabitas, amonitas e tantos outros povos que sempre ameaçaram o seu reinado. Mas um dia Davi deixou-se levar quando enviou Joabe para a guerra, e acordou de tarde, passeando no seu palácio, colocou os olhos numa mulher formosa, sabendo ele que ela era comprometida em matrimônio a Urias, se deitou com ela, tramou a morte de Urias, e quando ele imaginou que tudo estava resolvido, Deus enviou um profeta, Natã, para repreendê-lo. E quando Davi é repreendido, ele confessa: pequei contra o Senhor. Davi, no Salmo de número 50, quando ele ora, 51, não é isso? Quando ele ora, Davi vai dizer ao Senhor: cria em mim um coração puro, não retire de mim o teu espírito. Davi confessa. Eu cito sempre Provérbios 28, 13, porque o texto diz assim: o que encobre, o que esconde a sua transgressão, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Davi vai confessar, aquilo vai ser tratado. No entanto, eu quero ler com você o Salmo 38, Salmo de número 38, versículo de número 1, diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, se cravam em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Ele fala da sua dor, ó, as tuas flechas, ele está falando da sua dor. Versículo 3: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. O que Davi trata aqui, a questão do seu pecado. O que o pecado gerou nele? Dor, um peso. Versículo de número 4: pois as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada, como um fardo, são demais para as minhas forças. Olha, Senhor, eu não vejo em mim estrutura para suportar essa carga, para suportar esse peso. Eu me sinto oprimido, com dores. Aí no verso 5 ele diz: as minhas chagas cheiram mal, e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, em algumas traduções está enfadado, cansado. Estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Aí no verso 8 ele diz: estou fraco. Ou seja, o meu pecado me trouxe dor, me trouxe fraqueza. O meu pecado é como algo que me deixa curvado, enfadado, cansado. Uma pessoa diz assim: pastor, não vou para a igreja não. Sabe, pastor, não tenho ânimo. Sabe, pastor, eu tento, mas eu não consigo. A resposta disso se chama pecado.
ainda que não seja o que elas tenham cometido. Porque a queda do homem no pecado original, trouxe como herança a toda a humanidade a corrupção da sua natureza. É por isso que às vezes, inexplicavelmente, parece que as nossas forças vão embora. Aí vem o desânimo, aí vem aqui a inquietação. E aí o que a gente faz? Andamos lamentando todo dia. Oh meu Deus, puxa vida, de novo, mesmo problema, a mesma situação, o pastor com aquela voz chata, o culto que não acaba, e está chovendo, oh meu Deus, hoje está muito calor. Motivos e mais motivos para reclamar, que na verdade são os indícios da sua fraqueza, os lamentos. E eu dou ênfase no verso 4, pois as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Ou seja, a força que eu tenho é desproporcional ao peso do pecado. E aliás, ninguém pode carregar esse fardo. Então o pecado é um peso, pecado é um fardo. Por isso que o nosso desafio como servos de Deus é lutar justamente contra a nossa fraqueza, contra o pecado que jaz à porta, que o tempo todo quer invadir a nossa mente, o nosso coração, oferecendo as alternativas para tudo aquilo que muitas vezes parece ser complicado, porque o caminho que leva o homem à vida, como disse Jesus, é cheio de obstáculo, é estreito, é apertado, e o pecado está sempre apresentando uma saída, uma alternativa. A estratégia de Satanás é justamente instigar a nossa natureza para que se revele tudo aquilo que nós temos de pior, para que no fim nós demos vazão à nossa carne. Qual é o resultado disso? Opressão, dor, tristeza, fraqueza, um fardo que nós não podemos carregar. Ou seja, assim como a religiosidade, as exaustivas horas de trabalho, assim como as questões emocionais, o pecado é um fardo, o pecado é um insulto contra Deus, o pecado nos coloca contra o nosso Criador. Então qual é a solução disso? Porque, meus irmãos, nós começamos um texto, nós começamos a palavra no Salmo 68, versículo 19, onde o texto nos dá garantia que Deus leva o nosso fardo. Quando nós lemos o Salmo 46, irmãos, vai para o Salmo 46. Isaías 46. Isaías 46. Versículo de número 3. Está escrito assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços, diga glória a Deus, desde o ventre, e levei desde a madre. Olha que coisa linda, Deus falando do seu povo: eu levei vocês nos braços. Essa é a diferença da nossa fé para a fé dos idólatras. A fé dos idólatras, eles levam os deuses nas mãos. Hoje é um dia, que alguns comemoram o dia da padroeira. Então é comum você ver as pessoas fazendo romaria, andando nas estradas, carregando o seu Deus na sua mão. Agora a nossa fé é diferente, é Deus que nos carrega, é Deus que nos conduz, é Deus que nos leva nos seus braços. Então, com todos esses fardos que nós temos que enfrentar no nosso cotidiano, nós precisamos entender
que nós temos o auxílio daquele que nos leva nos seus braços. Ou seja, o Deus que nos carrega os nossos fardos também. Por mais que às vezes o desânimo bate, por mais que muitas vezes o esgotamento físico, emocional e até os erros que cometemos voluntariamente ou não, nós temos uma garantia: nós estamos nos braços de Deus. Qual que é o nosso dever? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Como assim, ô Senhor? Eu não aguento mais essa religiosidade. Ô Senhor, eu não aguento mais trabalhar tanto, estou esgotado de tanto trabalhar. Ô Senhor, minha cabeça, as minhas emoções, ô Senhor, eu estou fraco por causa do meu pecado, eu tenho dores, eu sinto as fracas. Qual que é a solução? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Aí ele diz: para que a seu tempo vos exalte. Aí no versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Não é porque ele vai cuidar de vós, não, é porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Deus está cuidando de você. Graças a Deus por isso. O que fazer? Quando nós lemos Lucas capítulo 13, ele registra a história de uma mulher que há 18 anos andava curvada, porque ela tinha um espírito de enfermidade. E diz a palavra que Jesus entrou naquele dia de sábado na sinagoga, ensinou, ele olhou para aquela mulher e chamou a si, diz o texto. E quando Jesus chamou, ele diz assim: mulher, você está livre da sua enfermidade. Ele estendeu a mão sobre ela e a tocou. E diz o texto que imediatamente ela foi curada daquele mal que Satanás há 18 anos a mantinha presa. Mas o que Jesus fez? Ele ensinou. O que Jesus fez? Chamou para si. O que Jesus fez? Tocou nela. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 11, eu quero que você vá comigo até lá. Evangelho segundo Mateus capítulo 11. Olha o que Jesus vai dizer no versículo de número 28. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, quem são estes? Aqueles que estão carregando um fardo pesado, aqueles que estão desassossegados, oprimidos, seja por emoções, por sentimentos, seja por temores, por fadigas. Jesus diz: vinde a mim, os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus diz? Traz o teu peso, traz a tua sobrecarga, as suas inquietações, traz as suas ansiedades também, traga todos os seus receios, os seus medos, os seus traumas da infância, traga as suas dores, vem com a sua fraqueza, vem, porque eu vou trocar, eu vou pegar o seu fardo e vou carregá-lo. Enquanto isso, você vai aprender de mim, que sou manso e humilde, encontrar descanso para a vossa alma. E este fardo, ao invés de ser pesado, é um fardo leve.
Por isso que eu digo para você, irmãos, a vida com Deus é leve. A vida com Deus, ela tem que nos proporcionar um bem-estar, inteligência espiritual, sabedoria para lidar com toda e qualquer questão da vida, porque afinal de contas, nós temos Deus do nosso lado. Porque afinal de contas, é Ele que nos carrega. Qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós queremos carregar o nosso fardo. Nós queremos transportar a nossa carga. Nós queremos insistir nas nossas escolhas. Muitas vezes nós achamos, não, eu preciso, eu tenho que ficar, é o jeito. E não é. Nós insistimos em permanecer no sofrimento, na inquietação, na angústia. Por isso que eu quero encerrar essa mensagem, lendo primeiro o Salmo de número 37, e versículo de número 3, está escrito assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Agora olha o 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ou seja, esse fardo não era para estar sobre você, esse peso não é para você estar carregando, esse cansaço, essa fadiga, esse esgotamento emocional só está em evidência porque você insiste em carregá-lo. E Jesus diz o quê? Vinde a mim. O que Davi diz no Salmo 37? Entrega isso para Deus, confia nele, coloca nas mãos de Deus. Senhor, eu coloco esse menino nas tuas mãos e vou descansar no Senhor. Eu coloco essas dívidas nas tuas mãos, vou trabalhar para pagá-la, mas eu quero paz no meu coração. Senhor, a minha saúde eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que tu és o médico dos médicos. Nada vai abalar as minhas emoções, nada vai me levar ao esgotamento, porque eu sei que o Senhor me carrega, que o Senhor me conduz. Vamos terminar lendo mais uma vez o Salmo 68. Salmo 68, versículo de número 19. Eu leio e você repete, para a gente encerrar bem bonito. Vamos lá. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Vamos ficar todos de pé, por favor.